Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver como é o quesito da sustentabilidade na produção de uma das frutas mais consumidas no fim de ano, a uva. Vamos mostrar também como uma cooperativa e o uso da irrigação transformaram a região do sudoeste do estado de São Paulo num polo de produção de alimentos. Começa agora o Planeta Campo. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção sustentável de uma das frutas mais consumidas nessa época do ano, seja em forma de comida ou de bebida, a uva. Vamos conferir o que a repórter Michele Jardim traz pra gente sobre o assunto, direto da CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. É isso mesmo, um oi para você, um olá para todo mundo que acompanha o Planeta Campo de hoje. Sim, às vésperas aí do Natal, a gente está num lugar que é o maior entreposto da América Latina, que vende especificamente produtos que o pessoal procura muito nessa época, que a gente sabe, né? Tem a ceia, um jantar especial e tem um produtinho que é muito procurado nessa época, que é a uva, especialmente a Niágara. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Sérgio Roberto Martins, ele é permissionário aqui da CEAGESP. Sérgio, antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. E eu vou querer saber um pouquinho mais dessa uva. Conta pra gente como é que acontece a produção no campo antes de chegar aqui para vender para o consumidor. Certo. A Niágara é uma uva muito comercializada aqui na CEAGESP, né? A gente trabalha com ela aqui uns 12 meses diário com ela. E ela vai mudando de região, então cada época do ano ela produz em uma região. Então no final de ano, de novembro em diante, ela produz aqui na região de Indaiatuba, Louveira, Valinhos, Vinhedo. São os lugares que mais produzem essa frutinha, né? Então a gente tem ela direto e a parte que mais comercializa ela que a gente vendemos são agora na época dos finais de ano, em dezembro, que sai muito bem procurada a fruta. Me conta uma coisa, a produção tem um quê de sustentável que você já me contou antes da entrevista. Conta pra gente um detalhe de sustentabilidade que acontece dentro da porteira. Então, ela sempre foi produzida em ruas, eles falam em ruas, em parreiras, né? Agora estão diversificando, estão substituindo pelo Y, né? E está dando muito certo na região nossa aqui. Então, eles estão contentes com a produção, com a qualidade, mais fácil o manejo de produção. Então, eles estão virando muito para Y esse tipo de cultivo. Bacana. Você falou que vende na Niágara, perdão, ela sai muito agora em dezembro. Como é que vocês fazem para atender essa demanda? Vem de outros estados, vem de outros locais? Não, é mais aqui mesmo. É que o pessoal os produtores já fazem as podas deles, já contando com a procura de dezembro. Então, já planejado as podas para dar uma quantidade maior nessa época do ano. Olha só, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Renatinho, dar uma filmada na uva Niágara. A gente sabe que tem vários tipos de uva, mas a que mais sai em dezembro é essa daqui que ele está mostrando para vocês agora. Olha só, ela é roxinha, bem redondinha. É a que mais sai, que o pessoal mais procura aqui na CEAGESP. E olha, o assunto vai continuar, a gente vai continuar falando dessa uva. Agora a gente vai entender um pouquinho do preço e como é que funciona a demanda da oferta e da procura aqui na Central de Abastecimento com o João Gabriel Alves da Costa. O João, ele trabalha aqui na CEAGESP, ele é responsável pelos preços e vai contar pra gente. João, fala pra gente, qual é o preço médio do quilo da uva aqui? Bom, o preço médio da uva ele está girando em torno entre R$ 5 e R$ 6 reais, é mais ou menos esse o preço médio aqui do entreposto da capital. Como é que acontece a demanda por esse produto agora no final do ano? Conta pra gente. A gente sabe que sai bastante em dezembro. Como é que vocês fazem para atender essa demanda? Bom, essa é a época forte, né? É quando a gente tem, com base nos nossos dados históricos, a gente acompanha que o volume de entrada desse produto ele aumenta em torno de 390%, tá? Nessa época do ano. E a nossa expectativa é que em termos de tonelada a gente alcance 2.000 toneladas. Mas é importante, Michele, a gente frisar que esse é um valor expressivo de toneladas, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, de 2021, foi menor, né? Então, no ano passado a gente conseguiu atingir aí 2.400 toneladas. Isso dá em torno aí de uma redução de 19% a 20%. A explicação para isso é o custo, né? O custo de produção para o produtor foi maior nesse ano, nesse período, então ele
tomou a decisão mercadológica de reduzir a área plantada da uva. Perfeito, muito obrigada pela entrevista, viu? É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Legal. Agora nós vamos conferir como uma cooperativa e o uso da irrigação transformaram a região sudoeste do estado de São Paulo num polo de produção de alimentos. Olha só. No sudoeste do estado de São Paulo, o passar do tempo mudou paisagens e transformou incerteza em produtividade. O que antes era um cenário de seca, hoje é sinônimo de produção de alimentos. Do alto do seu primeiro trator, o Massey Ferguson 1973, o produtor rural Mário Vandenbroek revive sua história e conta como a irrigação transformou a produção. O primeiro contato com a irrigação foi aqui na cooperativa Olambra. Eles plantavam palmas, eram flores, né? E a gente via o pessoal irrigando e sobrava um pedacinho de terra que eles irrigavam um trigo, uma sojinha, e aquela produzia bastante. E com aquela, a gente vendo aquilo lá, a gente falou, nossa, acho que nós temos que começar com irrigação, porque a seca aqui sempre é muito grande, sempre a gente precisa quebrar veranicos, né? Então daí a gente optou por começar com irrigação autopropelido. Isso foi em 1984, compramos um autopropelido. É um cano, um rolo, né, que fazia irrigação. No final da década de 80, os produtores começaram a perder a sua lavoura com veranicos aí de 15 a 20 dias, né, e viram a importância de buscar alguma tecnologia que desse maior estabilidade para a produção. E nisso eles conheceram o sistema de irrigação por pivô central, lá na região de Guaíra, que naquela época ela era referência, e a partir disso nós introduzimos a irrigação aqui na nossa produção. Foi através da prática de molhar o solo intencionalmente que a região de Paranapanema ficou conhecida como Celeiro Paulista. Pela Olambra Agrícola, assistência técnica da cooperativa, a gente foi falado que tinha algum lugar que tinha um pivô central. A gente não sabia o que era isso, mas vamos visitar. Daí nós fomos a Guaíra, visitamos um pivô central e voltamos todos encantados. De tão bonito, tão interessante para conseguir salvar uma lavoura, para irrigar. Então a gente voltou daquela viagem, já fizemos uma comissão e já compramos os pivôs centrais, que esse aqui é um dos primeiros pivôs que foi colocado aqui na Olambra. A região de Paranapanema é responsável pela produção de 70% do algodão, 25% do feijão e trigo, em torno de 22% da soja e do milho colhido no estado de São Paulo. Hoje a irrigação, além de trazer uma eficiência maior de produção, qualidade do produto e diminuir o risco para o produtor rural, ele traz economicamente um desenvolvimento melhor para toda a região. Você tem uma melhoria muito grande do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da região, a partir do desenvolvimento do agronegócio na nossa região, porque nós estamos numa região apta para isso. E socialmente falando, nós temos, né, a melhora das pessoas, né, e do desenvolvimento das cidades. Para a especialista, o que deu sustentabilidade para o cultivo na região foram os chamados pequenos barramentos. O que são esses pequenos barramentos? São áreas, né, os pequenos açudes que a gente capta a água da chuva no momento mais chuvoso do ano, que aqui no verão chove aí em torno de 1.200 a 1.400 milímetros, né, a nossa pluviometria média anual. Então, na época do verão, chove-se com uma frequência maior, a gente acumula essa água nos pequenos reservatórios para usar numa época de seca ou de menor precipitação durante o ano. E isso contribui de que forma? Você mantém a vazão dos rios regular, né? Você capta uma água para continuar na bacia, ela infiltra para o lençol freático naquele momento, ela continua no ciclo hidrológico e ainda você utiliza para irrigação. Isso, no meu entender, os pequenos barramentos hoje trazem essa sustentabilidade. Segundo a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil,
o país tem potencial para expandir a área irrigada sem comprometer outros usos de recursos hídricos por meio de tecnologias. Atualmente, o país tem mais de 8 milhões de hectares irrigados com potencial para 55 milhões, apenas sobre áreas que já estão em uso. Aqui na propriedade, a preocupação não é apenas com a água, não. O solo também é foco de cuidado. Eles trouxeram um plantio direto de Ponta Grossa na década de 80 e há pelo menos 30 anos fazem uso dessa tecnologia. Quais as vantagens? Porque eu sei que são inúmeras, né? Sim, é defensivo não muito, mas erosões, eólica ou de chuva forte, então a gente consegue guardar a terra aqui. Carbono, se faz plantio direto, você retém o carbono, né? E retém mesmo. O estudo conduzido por pesquisadores da Embrapa comprovou que o uso de práticas agrícolas sustentáveis, como o sistema de plantio direto em áreas irrigadas, é capaz de aumentar o estoque de carbono do solo, reduzindo a liberação do gás carbônico na atmosfera. Bom para o planeta e para o seu Mário, que vai continuar fazendo o que ele sabe fazer bem. A gente quer produzir, precisamos de irrigação por causa disso, a gente precisa de liberdade para conseguir trabalhar. A gente quer fazer preservação do meio ambiente, tudo do melhor jeito possível. É tudo isso que a gente precisa, né? Para a gente conseguir produzir alimento, que é o que a gente sabe. Planeta Campo faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Nós já voltamos. Planeta Campo está de volta com uma pergunta. Você já ouviu falar do Índice de Sustentabilidade Empresarial? Popularmente conhecido pela sigla ISE, ou ISE, ele surgiu no Brasil como uma ferramenta para acompanhar e incentivar a postura sustentável por parte das companhias e também para valorizar as empresas alinhadas com ideias que se preocupam com o meio ambiente, o que está totalmente alinhado também com a ideia de outra sigla conhecida, ESG. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto? Acompanhe. Em 2005, a América Latina criou um índice de referência usado para guiar os investimentos socialmente responsáveis. Aqui no Brasil não foi diferente. A Bolsa de Valores desenvolveu um padrão para indicar o nível de sustentabilidade das empresas. Isso ficou conhecido como ISE. O ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. E ele foi lançado em 2005. Naquele ano foi o quarto índice de sustentabilidade no mundo. De forma resumida, esse índice mostra que a empresa tem um cenário de investimento responsável, compatível com o desenvolvimento sustentável do planeta. Na prática, funciona assim. No início de cada ano, a Bolsa de Valores analisa as respostas de um extenso questionário e depois avalia e seleciona aquelas que tenham mais boas práticas para integrarem a carteira de investimentos do ISE. E quais são as vantagens do ISE? Muitas empresas hoje procuram o ISE, né, para poder estruturar a integração do ESG, da sustentabilidade, na estratégia e na análise de risco, né? Então, de forma geral, esses estudos e esses planos podem, né, melhorar a performance da empresa, podem melhorar a produtividade e também, né, a imagem da empresa. Houve um aumento de empresas buscando por essa análise. Em 2020, foram 78. Em 2021, 113. 70% a mais. De forma geral, uma tendência mundial é a sustentabilidade. Então, algumas regiões do globo, como a Europa, têm liderado nessa frente há vários anos. Cada vez mais, eu acredito que exista uma preocupação com o meio ambiente, com o social e com a governança. Tanto do ponto de vista de contribuição para a sociedade, como do ponto de vista de performance. Então, é possível que você traga uma contribuição
positiva para a sociedade e, ao mesmo tempo, melhore sua performance como empresa, como organização. Conforme o tempo passa e esse tema se torna mais importante, outros índices são criados. Quer ver só? O índice de CO2, por exemplo, seleciona as empresas de economia de baixo carbono. Ele foi anunciado com os 64 companhias que pertencem a 29 setores. O agro está nessa lista e tem uma participação significativa de quase 30% do total. Juntas, as empresas do índice de CO2 somaram aproximadamente 3 trilhões de reais em valor de mercado no ano passado. A adoção de práticas sustentáveis por parte das empresas vai muito além do objetivo de construir uma imagem responsável no mercado. Se trata de agregar valor à sociedade e pensar no futuro de uma forma mais prudente e coletiva. Mudando de assunto agora, hoje a gente continua vendo os detalhes da produção de cacau no Brasil. Ontem, como você viu, nós exibimos uma reportagem contando um pouquinho mais da história do cultivo do fruto no país e mostrando também que a agricultura familiar é responsável por 90% da produção de cacau no Brasil. Agora nós vamos entender como essa produção acontece em sistemas agroflorestais, preservando a natureza e promovendo o desenvolvimento sustentável das comunidades. A referência mais antiga sobre o cultivo de cacau em território brasileiro data de 1655. Mas um fungo trouxe reticências a essa história. O impacto na produção brasileira foi de 80% de perdas na época. As regiões Norte e Nordeste, especialmente nos estados da Bahia e do Pará, são as responsáveis pela maior parte da produção cacaueira. Existem 93 mil produtores de cacau no Brasil. A maioria de agricultura familiar. Teve que aprender a plantar o cacau, a balizar o cacau, aprender a fazer a irrigação, fazer a nutrição. O que hoje o cacau, se eu olhar, eu já identifico o que passa a necessidade do cacau. O ciclo de produção da planta do cacau demora de 4 a 5 anos para gerar as primeiras flores, que depois serão fecundadas e desenvolverão os frutos. A colheita desses frutos acontece, em média, 2 vezes por ano, sendo que a época tradicional da safra vai do fim de outubro até abril do ano seguinte. Um cacaueiro fornece frutos por cerca de 60 até 70 anos, quando então a produção cai. Para um manejo eficiente e aumento da produtividade, é importante e necessário o acompanhamento da assistência técnica especializada. No caso do Hernande e de outros produtores da agricultura familiar, a indicação são os chamados SAFs, ou seja, sistemas agroflorestais. Então, esse sistema faz com que o ambiente esteja em interação, né? E o não uso de defensivos, né, o agrotóxico, o inseticida, o próprio fungicida, acaba favorecendo, né, o crescimento desse ecossistema, né, como um todo, né? Não só as abelhas, mas as formigas, que fazem um papel também de polinização do cacaueiro, né? Assim como os cupins, que faz a degradação das folhas, né? Então tudo isso é importante dentro do ecossistema, né? Então a gente tem essa pegada da sustentabilidade. Por definição, os SAFs são sistemas agroflorestais biodiversos com alta capacidade para melhorar o meio ambiente. Eles são formados por plantios de diferentes espécies vegetais na mesma área e ao mesmo tempo, através dos consórcios. Como sistema, eles funcionam de uma forma harmônica. Aliás, tem que funcionar de uma forma harmônica, porque são sistemas, né, onde a agricultura e a floresta tem que estar muito bem combinada para que eles possam produzir o máximo que eles podem juntos. Isso é um sistema agroflorestal, assim, de uma forma bem prática. Agora, quando você inclui o cacau é esse agroflorestal. Então, o cacaueiro, ele é uma planta de sol que tolera a sombra. Isso, a espécie é assim. Então, na natureza, ele foi encontrado nos subbosques. Então, a orientação que a gente tem como sobrevivente do mundo é que se você olhar para a natureza, você vai estar fazendo certo.
o que acontece hoje na maioria das propriedades? A gente observa que eles estão numa monocultura, é só o cacau. Né? E nós sabemos que o produtor, para ele conseguir se manter, ele tem que ter, além do cacau, ele tem que ter outras culturas. Né? E aqui na abelha cacau, além do cacau, nós trabalhamos com pitaias, trabalhamos com algumas frutíferas, o limão, né? Que além de servir para a própria alimentação dos trabalhadores da fazenda, também tem um excedente que é vendido no mercado local. Né? Então isso é importante. É fundamental para qualquer empreendimento rural. Essa diversidade de cultura ela é importantíssima, né? Porque nós sabemos que é um empreendimento, é uma empresa que às vezes o produto está em cima e outra vez o produto está embaixo. Então você tem que ter outra diversidade de cultura para, de certa forma, você segurar um pouquinho o comércio da amêndoa, do cacau, que é o principal aqui, e vender o excedente de outras frutíferas aqui, né? Os SAFs podem otimizar o uso da terra, conciliando a preservação ambiental com a produção de alimentos. Um cacau cultivado dentro de um sistema agroflorestal, né, que tenha diversos produtos, ele está inserido na lógica da bioeconomia, né, de diversidade, da gente proteger o meio ambiente e ainda conseguir garantir a renda do produtor, que é o principal. Né? Então, se você tiver um SAF com diversidade de produtos, em que você consiga tirar renda não só do cacau, mas do açaí, do cupuaçu, de outras frutas, né? Isso compõe a renda do produtor e ao mesmo tempo garante um ambiente com biodiversidade, com matéria orgânica equilibrado, adequando aí a lógica da bioeconomia. O Hernande aprendeu bem a lição e fez do cacaueiro sua segurança e seu sustento. Em termos de sustentabilidade da minha família, né? O agregamento do salário, assim, de manter, ele para mim é tudo, né, cara? Primeiramente eu trabalho aqui, mas o foco é família, né? E é um movimento que eu posso, se eu estou produzindo cacau, isso aqui eu sei que daqui a 2 anos ele vai me suprir. O que eu estou gastando ele vai me dar em dobro, né? Então quanto mais eu cuido para ele, para mim é a minha sustentabilidade da minha família, é o essencial. Então é isso. E assim a gente encerra o Planeta Campo de hoje. Eu desejo para você um excelente Natal. Comemore com a sua família. Aproveite. Até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.